Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos finalizar a pintura desse risco, vamos fazer o bule. Para pintar o bule, nós vamos usar o amarelo canário, vou colocar aqui. Vamos usar também o branco, se você tiver o amarelo bebê, pode usar. Como eu não tenho o amarelo bebê, eu vou usar o amarelo canário misturado com o branco. Ó, vou misturar aqui o amarelo bebê com o branco, o amarelo canário com o branco. Meu branco, esse branco, ele tá bem diluído. Com o pincel menorzinho, eu vou começar pintando aqui em cima. Tô usando a misturinha que eu fiz do amarelo canário com o branco, mas pode ser o amarelo bebê caso você tenha. Se não tiver, mistura como eu fiz. Pode ser também o amarelo limão. Por enquanto, eu estou passando só a misturinha que eu fiz. Vou passar mais aqui no centro. Vou passar aqui também. Como o amarelo, ele é mais transparente, a gente consegue ver bem o risco. Agora, eu vou vir com o amarelo canário puro. Vou passar aqui embaixo. Ó, e aqui nessa lateral. E um pouco aqui também. Voltei com um pouquinho da mistura do amarelo canário com o branco. Agora, eu vou pegar o amarelo canário e vou colocar aqui nesse cantinho em cima. E nesse outro ladinho aqui. É bom vir com um pincel mais durinho, menorzinho, fica mais fácil para fazer essa parte que fica perto aqui do risco, aqui do contorno. Ó, vou passar aqui um pouquinho do amarelo canário na divisão aqui do risco. E aqui também. Pra já ir tampando esse risco. Vou pegar agora o amarelo ouro. Vou passar nessa parte aqui, um pouquinho aqui em cima. Ó, a primeira vez que a gente passa, o amarelo ele não tampa bem o risco, pois é necessário a gente voltar, dar mais uma demão para tampar o risco. Volta com o amarelo ouro, a cor mais escura aqui, e tampa esse risco. É bom quando for tirar bem suave o risco, principalmente quando a gente vai
pintar usando uma cor mais clarinha. Aqui eu tirei mais forte para ficar mais fácil para ver. Tirar fraquinho não dá de ver direito. Ó, então, tô passando o amarelo ouro em cima desse risquinho. E aqui também, ó. Vou lavar o pincel. Volto com uma misturinha do amarelo canário e o branco. E vou deixar mais forte aqui onde eu quero que fique mais clarinho. Pelo ouro, nós vamos deixar essa parte aqui, ó, um pouco mais escura. Só um pouquinho mais escura. Aqui em cima também. E nesse outro lado, aqui eu vou deixar mais clarinho, vou escurecer apenas aqui uma parte menorzinha. Vou voltar com um pouquinho do amarelo, que eu fiz a misturinha. Agora, enquanto essa parte vai secando, a gente vai vir aqui, direto com o amarelo canário. E vamos fazer aqui o bico do bule. Ó, amarelo ouro. Aqui vai ficar mais escuro. Um pouquinho mais do amarelo canário. E aqui, ó, na pontinha do bico do bule, eu vou colocar a misturinha do amarelo canário com o branco. É importante esfumar bem para ficar bem bonito. Só em algumas partes onde vai ficar uma sombra mais forte, a gente vai esfumar menos. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, deixar aqui embaixo, ó, mais escuro, bem pouquinho. Vamos preencher o bule agora. Vou começar com o amarelo canário, aqui em cima. Agora, eu vou pegar a misturinha que eu fiz, mais clarinha, de amarelo canário com branco, e vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de diluente aqui. Conforme for precisando, a gente vai umedecendo o pincel para espalhar melhor a tinta. Ó, vem com o amarelo canário.
Tem que preencher bem a fibra do tecido. Ó, aqui, vou colocar um pouquinho mais da misturinha, que pode ser também o amarelo bebê ou o amarelo limão. Ó, a gente vai fazendo e vai esfumando. Ó, aqui eu vou colocar o amarelo ouro. Começo com o amarelo ouro. Vou umedecendo meu pincel no diluente e vou pegando a tinta. Se a tinta ficar muito grossa, ela não vai entrar direito na fibra do tecido, vai ficar mais uma pintura mais superficial. Depois, quando a gente lava, alguns cantinhos pode acabar ficando sem a tinta. Ó, venho com um pouquinho do amarelo ouro aqui. E vou fazer uma sombra aqui no bule. Vou vir agora com o amarelo canário. Vou vir, ó, com a misturinha aqui nessa parte. Aqui embaixo, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou colocar o amarelo canário e um pouquinho do amarelo ouro.
Aqui em cima, eu vou vir com o amarelo ouro e vou deixar essa parte mais, um pouquinho mais escura, para baixo do risco. Posso passar em cima do risco para já ir tampando ele. Agora, vamos deixar dar uma secada, enquanto isso, vamos fazer... Olha, aqui eu começo com o amarelo ouro, nessa parte que vai ficar mais escura, já vem direto com o amarelo ouro. Conforme vai subindo aqui, vai ficando mais fininho. Agora, eu venho com o amarelo canário. Vou preencher essa parte que ficou sem a tinta. Esfuma bem pro tecido, pra tinta entrar na fibra do tecido. E para ficar também mais lisinha a pintura. Vou pegar agora um pouquinho da mistura que eu fiz e vou colocar aqui, ó, nessa parte aqui e aqui. Ó, e tô colocando um pouquinho da misturinha em cima do amarelo canário, a misturinha do branco com o amarelo canário. Se eu vir direto só com a misturinha, vai ficar muito clarinho. E dá uma secadinha, a pintura não tá bem seco, só não tá saindo, mas tá úmida ainda. Aí eu venho aqui, ó, volto com o amarelo ouro. E vou reforçar essa parte que eu deixei mais escura. Se a gente não deixar dar uma secadinha, não precisa ser totalmente seca, é só uma secadinha mesmo. Aí a gente não consegue tampar o risco ou deixar a parte mais escura ou colocar mais luz, porque o tecido vai estar muito úmido.
Então, precisa esperar dar essa secada para fazer os efeitos aqui no bule. Então, onde eu tinha colocado o amarelo ouro, eu venho e retoco. Aqui, o branco, o risco ainda tá aparecendo, mas é porque eu risquei bem forte para poder parecer para vocês verem. Mas o bom é tirar mais suave. Ó, vou reforçar aqui também na alça. Vou vir agora com um pouquinho do siena natural. Vou tirando o excesso aqui, ó. Olha, e vou colocar aqui, ó. Mas vem de pouco a pouco para não ficar muito escuro, pra gente não perder esse tom amarelo. Dá para usar também o telha, caramelo, se não tiver o siena natural. Aí a cor vai ficar um pouquinho mais diferente, mas dá para usar também. Bem pouquinha tinta do siena natural, para não ficar forte. Vou reforçar aqui embaixo também a sombra que eu fiz com o amarelo ouro. Vou vir também, ó, com esse siena natural, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Se você achou que ficou muito forte, pode voltar com o amarelo ouro e passar por cima, vai ficar mais suave. Ó, um pouquinho aqui também, no bico do bule. Esse bule é legal para pintar e o bico dele é bem pequenininho. Então, às vezes a gente tem dificuldade de pintar o bico do bule, isso aqui vai ficar bem facinho. Vou voltar com um pouquinho do amarelo ouro, vou deixar mais suave essa cor. Vou voltar também com o amarelo canário e vou suavizando. Um pouquinho da misturinha que eu fiz do amarelo canário com o branco. Um pincel maior, esse pincel meu tá bem velhinho. Ó, e vou reforçar aqui o amarelo ouro. E aqui um pouquinho do amarelo ouro com o siena natural, eu posso misturar no pratinho mesmo. Vai ficar mais clarinho. E vou passar aqui embaixo.
essa misturinha do amarelo ouro com o siena natural. Fica bem discreto, não fica assim muito marcado. Eu quero que o bule seja um amarelo bem clarinho. Então, se eu vir com a cor escura, muito forte, ele não vai ficar tão clarinho. Ó, aqui eu vou vir com a misturinha do ouro e do siena natural, vou colocar aqui também. Esfuma. Vem com um pouquinho do amarelo ouro puro e esfuma. Um pouquinho do canário. Ó, aqui vai ficar mais escuro mesmo, com o amarelo ouro. Então, eu venho daqui pra baixo com o amarelo canário. Vou pegar um pouquinho que eu fiz a misturinha. E vou retocar aqui também, ó. Vai mesclando as cores, ó. Esfuma bem. Vou pegar um pouquinho da misturinha que eu fiz de canário com branco e vou fazer uma luz aqui, não é bem uma luz, né? Vou demarcar aqui onde eu vou pôr uma luz depois. Então, eu venho com essa mistura, pode ser o amarelo bebê, e já faço essa marcação. Com o pincel menorzinho, ó, eu venho com a misturinha. E vou reforçar essa parte que eu deixei mais clara. Agora já vai pegar melhor porque o tecido já tá um pouco mais seco. Bem devagarzinho. Ó, se sair fora, a gente lava o pincel. Pode vir com um pouquinho do amarelo ouro e a cor siena natural e arruma. Lava o pincel. Essa parte aqui eu vou deixar mais clarinho aqui em cima. Então, a gente vai pintando devagarzinho, com paciência. Tem que ter paciência para ficar bom. Voltar, ver onde precisa colocar mais tinta, onde precisa reforçar a luz, a sombra. Tô colocando um pouquinho do amarelo ouro. E volto com uma misturinha aqui no meio. Ó, vou vir aqui também.
Às vezes, se o tecido estiver muito úmido, ele não vai pegar mais tinta, que já tem tinta, então ele não pega mais, já tá úmido. Espera secar um pouquinho, bem pouquinho, que você consiga perceber que já dá para passar outra demão, vem e passa outra para deixar mais visível. Olha como fica diferente, depois que a gente volta e reforça. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, vou deixar essa parte aqui, ó, só aqui embaixo, um pouquinho mais escuro, sem espalhar muito esse amarelo ouro, para não tampar a tinta mais clarinha. Olha como fica bem legal. Aqui ainda tá aparecendo bem o risco. Aí a gente pode vir de novo com o pincelzinho, ó, e vai colocando um pouquinho mais de tinta. É que o amarelo, o rosa, né, são cores mais clarinhas, então geralmente é mais difícil de tampar. Vou vir com um pouquinho do amarelo ouro misturado com siena e vou colocar aqui. Aí eu posso passar em cima do risco essa cor mais escura para poder tampar o risco. Lavei o pincel e volto e reforço a parte de cima. Agora vamos fazer umas rosinhas. Para pintar rosa, as rosinhas, nós vamos usar o rosa escuro e o púrpura. A rosinha a gente vai fazer bem simples mesmo. Ó, aqui já tampou um pouquinho o risco, mas a gente faz outras. Ó, vamos fazer assim. Venho com o púrpura e faço aqui um pouquinho do branco. Não precisa ser bem detalhada. Ó, fica bem legal. Aí eu vou escolhendo onde que eu quero colocar as rosas. Ó, vou colocar um aqui. Pego um pouquinho do púrpura e venho aqui, escureço um pouquinho. Posso esperar a pintura secar para fazer isso, mas dá para fazer também com ela úmida. Ó, um pouquinho do branco. Aí a gente vai escolhendo qual lugar que quer fazer as rosinhas. Pode fazer menor, pode ser um pouquinho maior. Venho com um pouquinho do branco. Vou fazer um aqui. Aí a gente vai fazer essas rosas. Nós vamos esperar secar para poder fazer a luz. Porque se a gente vir aqui por cima, vai borrar. Então, precisa esperar secar.
Ó, venho com o púrpura, depois o branco. Vou fazer um aqui, ó, bem onde que eu vou colocar a luz. Um pouquinho do branco. E vamos fazer um aqui no meio. No risco eu deixei marcado, mas se perder a gente cria outro em outros lugares, não precisa ser exatamente como está no risco. Agora a gente vai vir com o verde oliva, coloquei um pouquinho do verde oliva, pincel fininho, vou misturar o verde oliva com diluente, pode ser com um pouquinho de água também. Eu vou deixar ele bem mais molinho. Não pode ser tão líquido também. Vou vir com esse verde, um pincelzinho pequenininho também. E vou fazer, ó, as folhinhas. Não precisa ser todas exatamente igual. Ó, posso deixar uma pro lado, outra pro outro, fica bem legal. E venho também só com o verde, ó, e faço folhinhas. Só com o verde, sem fazer rosinhas, ó. Vou fazer aqui também. Depois tiver mais seco, quiser voltar e reforçar, também fica bonito. Mas se quiser deixar mais suave essas rosinhas e a folhinha, não precisa reforçar. Agora eu venho com um pincel fininho, com a mesma cor, verde oliva. E aqui, ó, vou fazer os galinhos. Olha, fica bem legal. Então, vou terminar de fazer aqui e vou deixar secar, depois volto com vocês. Tem que deixar secar bem seco
pra gente vir com a luz. Olha, já deixei secar, tá bem seco, tanto a florzinha como o bule. Agora a gente vem com o branco. Aqui em cima eu vou usar um pincel menorzinho. Vou colocar aqui, ó. Vem de pouco e vai colocando até você ver se tá bom. Vou colocar aqui também. Ó, aqui eu tô colocando e tô espalhando um pouquinho. Agora eu vou colocar e vou deixar mais forte. Vou colocar aqui também. Ó, eu estou colocando e aqui eu não tô espalhando muito, tô só deixando mais a tinta. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui também. Aqui eu já tô espalhando a tinta branca, ó. Coloquei um pouco, agora eu venho, ponho mais um pouquinho. Nessa parte aqui da alça também. Ó. Aqui eu estou colocando só um pouco. Mas eu não espalho pela alça toda. Ó, aqui eu vou colocar, não vou espalhar muito. Vou pegar agora um pincelzinho maior. Vou vir aqui, ó. E agora eu vou vir nessa parte aqui que tá mais clarinha e vou fazer por cima, vou passar aqui por cima das folhinhas. Quando a luz bate, então ela pega qualquer coisa que tiver aqui. Sem trazer muito aqui pra baixo, vou deixar mais aqui na parte de cima. Agora eu vou pegar, vou deixar um pouquinho mais de tinta. E vou vir aqui onde eu tinha já marcado, demarcado antes. Ó, aqui eu tô passando por cima da rosinha, porque a luz, ela pegou também onde que tá o desenho da rosa. Ó, vou deixar um pouquinho mais forte. Então, a gente vai trabalhando a luz do mesmo jeito que a gente trabalha a sombra.
Aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte. Mas para quem gosta daquela luz mais fraquinha, pode vir e colocar, ó, só esfuma bem pouquinho. Olha, não é difícil. Olha, então ficou assim, finalizado o risco, a rosa, os macarrons, o bolo e o bolo. E quem quiser pintar esse risco, quiser usar esse risco, eu vou deixar disponível no meu Telegram e no meu Instagram. Então, é só ir lá, entrar lá e pegar o risco. E quem pintar, quiser me marcar também no Instagram, eu gosto muito de ver a pintura de vocês, que cor que vocês usaram, a criatividade, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.